1 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 1 ao 10, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça, paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, assim tornando-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não tem necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Bendito Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra e pedimos ao teu Espírito que aplique ela aos nossos corações. Nos ensine, nos repreenda, nos corrija e nos eduque nessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Comunidade, pode se assentar. O título da minha reflexão hoje é o cristão modelo. E o meu objetivo é mostrar que o verdadeiro cristão sempre será um modelo para essa geração. Infelizmente, nós vivemos hoje uma crise de modelos. Está faltando modelos de homem, modelos de mulheres, modelos de jovens cristãos, modelos de pais. Nossa geração está carente de modelos de pastores, modelo de obreiros. Nossa geração está perecendo, porque não tem mais referenciais. As pessoas que outrora nós aplaudíamos, nós dávamos bons testemunhos, já não podemos mais dar. Infelizmente. E aqui nesta carta, Paulinho vai dizer que esses cristãos eram modelo, verso 7. Assim tornaram-se modelo. Vocês são padrão. Padrão é aquele que a gente quer copiar. Padrão é aquele que a gente quer seguir. E Paulinho vai dizer, olha, vocês são modelo. Será que se Paulo escrevesse para nós, Comunidade Batista Bíblica, no Novo Glória, diria, somos modelo? Será que os crentes dessa igreja podem bater no peito e dizer somos modelo? Será que nossos pequenos grupos podem de fato se colocar como modelo? Nossos obreiros são modelos? Tessalônica era uma cidade muito famosa, naquela época com cerca de 200 mil habitantes. Tinha uma famosa via chamada Via Ignácia, que os comerciantes usavam, que havia uma facilidade para o comércio de Roma, para a Grécia e para outros lugares. Tessalônica era um grande centro, porto marítimo, que também facilitava muito o comércio. Havia nessa cidade também muita idolatria, muitos deuses. Era um povo idólatra. Mas foi exatamente nessa cidade que Paulo chegou e pregou a palavra.
Paulo não intimidou pelo fato de ser uma cidade idólatra. Eu estive em Campos Altos e do hotel onde eu estava, eu olhei lá para cima e eu vi algo diferente. Eu falei, eu acho que eu estou vendo uma santa ali. Eu vou lá ver essa santa de perto. E eu fui lá. Era uma estátua da Aparecida. Ela tem 18 metros de altura. É a maior estátua da Aparecida no Brasil. E lá está o segundo maior santuário da Aparecida do Brasil. Só perde para a Aparecida do Norte. Tirei fotos, fiz uma selfie. E eu pensei, evangelizar numa cidade assim não é fácil. Mas a igreja lá está crescendo assustadoramente. Cultos lotados. O acampamento esse ano, sabe aonde vai ser? Dentro da igreja. O pastor disse, esse ano não tem acampamento. Esse ano nós temos retiro espiritual. Quem quiser vir, pode vir. E eles vão acampar dentro da igreja e ficar manhã, tarde e noite, tendo ministrações espirituais sobre os jovens, em busca de uma renovação, de um despertamento espiritual. Está acontecendo esse final de semana. Eu pensei, mas tem que ser mesmo, porque diante dessa idolatria que cerca essa cidade, eu penso que Paulo, quando chega em Tessalônica, ele sabia que ele estava no meio de um quartel-general do inimigo. Havia deuses de todos os lados. Mas nesta cidade, Paulo decide pregar a palavra de Deus. Quando você lê Atos 17, de 1 a 9, você vai observar 7 características da pregação de Paulo. 7. Primeiro, característica é o lugar que Paulo prega. Paulo foi para a sinagoga, aonde estão os saduceus, fariseus, escribas, os doutores da lei, aqueles que detêm o conhecimento, o dogma. E Paulo entra nesse centro que é a sinagoga, disposto a pregar a boa nova do Evangelho. Segundo aspecto da pregação de Paulo, em Atos 17, 1 a 9, o tempo. Qual foi o tempo? 3 dias pregando aos sábados na sinagoga. 3 dias pregando aos sábados. Ou seja, teve uma oportunidade enorme para entrar na cabeça dos fariseus, saduceus e escribas com o Evangelho. Terceiro, qual foi o livro que Paulo usou para pregar na sinagoga? Foi a palavra de Deus. Tudo que eu estou falando está lá no texto. Esse agora, inclusive, está lá no verso 2. Ele explica as escrituras, ele expõe as escrituras. Quarto, qual foi a tese de Paulo? Verso 3 do capítulo de Atos 17. A tese de Paulo é que Jesus de Nazaré, que eles haviam crucificado, era o Messias, percebe? A pregação de Paulo era uma afronta a eles. Quinto, qual foi o método de Paulo? Verso 3 e 4 de Atos 17. Paulo simplesmente persuadiu eles, por meio de argumentos, a acreditar nas Escrituras. Qual foi a prova que ele apresentou no seu sermão? Verso 4 do Atos 17, ele vai dizer que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Você imagina no centro da comunidade judaica, que rejeita Jesus como Messias, ele apresenta essa prova, ele está vivo, ele ressuscitou. Qual foi o efeito do sermão em Atos 17, 1 a 9? Conversões de muitas pessoas, inclusive de mulheres distintas, Atos 17, verso 4. É nesse contexto que Paulo chega e prega a palavra sem medo.
Nós temos que ter hoje coragem para simplesmente nesse mundo que nós vivemos, principalmente agora no meio do carnaval, para expor a verdade do Evangelho. É nesse contexto que nasce, portanto, a igreja moderna. E é interessante porque a carta aos Tessalonicenses foi o primeiro escrito de Paulo. E provavelmente a carta aos Tessalonicenses é o primeiro livro escrito de todo o Novo Testamento antes dos 4 evangelhos. E ele escreve exatamente para uma igreja formada de crentes que ele denominou modelos. Portanto, a minha tese hoje é simples. O que é o cristão modelo? O objetivo meu aqui é exatamente esse, é que você se analise à luz disso e avalie a sua vida para ver se você é cristão modelo. O que é o cristão modelo? O capítulo 9 apresenta 3 características do cristão modelo. A primeira característica é que o cristão modelo é aquele que recebeu verdadeiramente a palavra de Deus. Olha aí, queridos irmãos, o verso 6. De fato, vocês se tornaram meus imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, olha o texto, receberam a palavra com alegria que vem do Senhor. E o verso 9 diz assim, pois ele mesmo relatam de que maneira vocês nos receberam. Não só receberam a palavra, mas receberam os apóstolos. Receberam os seus mensageiros. A pergunta que fica para nós é, qual foi a palavra que eles receberam? Paulo vai dizer aí no verso 5, porque o nosso evangelho, Paulo vai dizer, vocês receberam o evangelho, só que Paulo é ousado. Paulo é pretensioso. Paulo diz, vocês receberam o meu evangelho. Mas aqui no capítulo 2, verso 8, olha o que Paulo vai dizer. 2:8. Sentindo assim tanto efeito por vocês, decidimos-lhes dar-lhes não somente o evangelho de Deus. Se no verso 5 do capítulo 1 ele diz o meu evangelho, aqui ele diz o evangelho de Deus, e ele vai chamar esse evangelho que ele diz que é meu, de palavra divina, verso 13 do capítulo 2, por favor, olha o capítulo 2, 13, também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Ou seja, ele diz, o meu evangelho é o evangelho de Deus, o meu evangelho é a palavra de Deus, e vocês não aceitaram o meu evangelho como palavra de homem, vocês aceitaram o meu evangelho como palavra de Deus. E Paulo diz em Romanos capítulo 1, que este evangelho é o poder de Deus para a transformação de todos aqueles que nele creem. Não há, queridos irmãos, conversão sem que antes você receba o evangelho, a palavra de Deus. Se você não receber a palavra de Deus, você não receber de fato o evangelho, o que nós estamos estudando aqui nas parábolas? Falamos da parábola do semeador, falamos da parábola da semente, e o próximo será a parábola do joio e do trigo. Na parábola do semeador fica claro que muitas pessoas vão ouvir esse evangelho, mas nem todos vão receber de fato esse evangelho. Muitos vão ouvir a pregação da palavra de Deus nas redes sociais, nos púlpitos das igrejas, na rua, nas esquinas, nos pequenos grupos, mas todos de fato vão acolher essa palavra em seu coração?
Ou será que alguns serão como aquele terreno pisado? Ou um coração superficial que tem pedra por baixo? Ou aqueles que recebem a palavra no meio de muitos espinhos? Ou será que alguns serão de fato aqueles que vão acolher a palavra de tal forma que serão transformados? Volta ao capítulo 2, verso 13. Bem no finalzinho ele diz assim: como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. A palavra só atua com eficácia nos que creem. A palavra só realiza o projeto dela na vida dos que creem. Quem ouve a palavra aleatoriamente, sem comprometimento, não vai ser transformado por essa palavra. Mas aqueles que ouvem e recebem essa palavra, de fato serão. Que palavra é essa que eles ouviram? Que palavra é essa que nós estamos ouvindo? É a palavra do coach, do filósofo estoico, do psicólogo positivo. Que palavra é essa que estamos recebendo? É o evangelho verdadeiramente de Deus que exalta Cristo, que aponta os pecados. Vocês repararam como que nós evangelizamos hoje? Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para essa amada igreja. Em qual lugar da Bíblia alguém evangelizou dizendo Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida? Vocês conseguem lembrar alguém que disse isso? Como é que Jesus começou o seu evangelismo? Arrependei-vos que é chegado o evangelho, o reino de Deus. Como que João Batista começou o seu evangelismo? Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Qual foi o primeiro sermão evangelístico de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Arrependei-vos e fugi dessa geração perversa. Pergunta aos queridos irmãos. Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Não. Arrependa do seu pecado. Entregue a sua vida a Cristo. Porque senão você vai se lascar. Essa é a mensagem do Evangelho. Paulo disse que o Evangelho dele foi pregado, mas não foi pregado sozinho. Foi no poder do Espírito Santo, verso 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo. Eu digo para essa comunidade, como pregamos o Evangelho? No poder do Espírito. Porque só o Espírito pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito pode trazer luz para as pessoas. Paulo diz, eu fui até vocês, mas eu fui pregar a palavra no poder do Espírito. Martin Lloyd Jones, o maior pregador do século XX, definiu pregação como lógica pegando fogo, teologia em chamas. Se nós não untarmos nossas palavras com o Espírito Santo de Deus, ela não vai ser eficaz no coração dos que creem. 2,13. Paulinho estava dizendo que a palavra chegou até eles. Eles receberam a palavra. E não receberam qualquer evangelho, não foi um evangelho diluído. Foi um evangelho puro e verdadeiro. Não foi um evangelho genérico. Foi um evangelho puro e verdadeiro. Nós temos que ter essa consciência. Qual foi a circunstância que eles receberam essa palavra? O texto vai dizer aí no verso 6, que eles receberam a palavra em meio a muito sofrimento. Eles não receberam a palavra no momento de festa. Eles não receberam a palavra no momento de alegria. Foi no meio da perseguição. Foi no meio, porque quando Paulo chega em Tessalônica, Paulo sai de lá fugitivo.
Eles queriam matar Paulo em meio a toda essa perseguição, em meio à fúria dos judeus, em meio a tudo isso. Eles disseram: nós recebemos a palavra com alegria. Aqueles que recebem a palavra verdadeiramente, ele recebe no meio de qualquer circunstância, inclusive de muitas lutas. E as perseguições nessa época não eram pequenas. Quem se convertesse perdia o status social, a oportunidade de comprar e de vender. Ser crente naquela época não é igual hoje, não. Ser crente naquela época significava viver em meio a muitas pressões. Mas eles receberam com alegria. E por que receberam com alegria? Porque o Evangelho é a melhor coisa que existe no mundo. O Evangelho é a coisa mais extraordinária. Como diz a Luísa Posse, porque nunca me disseram sobre Jesus? Porque nunca me falaram de Jesus? Porque nunca chegaram para mim? Porque a gente tem medo. Você é famosa, porque você é rica, a gente tem medo. Não fica com medo. Deixa eu contar uma experiência. Uma aluna de um curso, se não me falha a memória, de geologia na USP, era uma aluna brilhante. Segundo o professor PhD, se não me falha a memória, o nome dele é Pascoal, foi a única aluna que ele deu 10. Mas esse professor era ateu. Não acreditava em Deus. Você evangelizaria esse professor? Um cientista? Mas aquela menina nunca deixou de dar o seu testemunho em sala de aula. O professor sabia que ela era cristã. Quando ela formou, ela deu de presente para o professor ateu uma Bíblia sagrada, com dedicatória. O professor ateu pegou a Bíblia e jogou lá no canto da biblioteca, nunca leu. Mas um dia, o professor ateu caiu de cama, hospitalizado, uma doença séria que poderia levá-lo à morte. E ele começou a chorar e disse para a esposa: traga aquela Bíblia que está lá na biblioteca que eu ganhei da minha aluna. Ele pegou a Bíblia e ele devorou a Bíblia, lendo, sem professor, sem pastor, sem teólogo, ninguém para explicar. Ele comia a palavra, e ali no leito do hospital, chorando, ele entrega a sua vida a Jesus e se converte. Hoje ele é presbítero de uma igreja presbiteriana, se não me falha a memória, em Florianópolis. Pergunto a esta igreja: você esperava por essa? Você imaginava isso? Mas você continua com medo de falar para o seu patrão? Mas você continua com medo de falar para o irmão rico? Mas você continua acreditando que não vai converter? Quem tem a soberania sobre o solo, segundo o sermão das parábolas, a parábola da semente? A terra automaticamente, governada pelo processo de Deus, vai dar o seu fruto. Eles receberam meio a muita perseguição, será que vão se converter? Eles receberam em meio a muitas lutas, será que vão se converter? Como eles receberam a palavra? Com alegria. De que maneira Zaqueu recebeu Jesus na sua casa? Com alegria. Por que Zaqueu recebe Jesus com alegria? Zaqueu era publicano, cobrador de impostos. Porque Zaqueu descobriu que Jesus Cristo era a pérola preciosa. Zaqueu descobriu que ninguém
nada é melhor do que Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que acolhe essa palavra. Sabe o que é receber a palavra? É confiar que não há nada mais sábio, mais inteligente, mais poderoso para guiar a sua vida do que essa palavra. Receber essa palavra é você acordar e dizer: não preciso mais do coach, do estoicismo, eu preciso dessa palavra. Ela é eficaz para curar meu coração. Ela tem 2 gumes, ela corta juntas e medula, ela separa a alma e espírito. Quando você recebe essa palavra, você simplesmente confia nela. Você acredita nela. Você se rende à sua sabedoria. Você se rende à sua força. Você se rende ao que ela diz. Nós temos que voltar a acreditar na sabedoria da palavra. Compre uma Bíblia de papel. Rabisque ela toda. Grave ela toda. Puxa uma setinha para cima. A minha Bíblia é toda escrita para lá, para cá, para cima, para baixo. Faz isso. Ama essa palavra. Faça como aquele PhD dentro do hospital. Devore as escrituras. Pastor, mas eu não entendo. Não tem problema. Leia a si mesmo. Eu estou há 38 anos pregando esse evangelho e não entendo muita coisa. Mas continuo lendo. Eu leio a Bíblia todo ano e continuo não entendendo muita coisa, mas continuo lendo. E às vezes quando eu quero tentar entender, eu descubro 4, 5, 6 teorias para interpretar aquilo, eu fico mais confuso ainda, mas eu continuo lendo e confiando nessa palavra. Segundo lugar, queridos irmãos. Em segundo lugar, o que é um cristão modelo? Cristão modelo não é apenas alguém que recebe a palavra. Cristão modelo é uma pessoa que foi transformada pela palavra. Ele não só recebeu essa palavra, ele foi transformado por ela. Aqui está o teste para saber se alguém recebeu a palavra e se ele mudou de vida. Aqui está o teste para saber se alguém recebeu a palavra e se ele abandonou a velha vida. Aqui está o teste para saber se alguém recebeu de fato essa palavra e se ele rompeu com as amizades que não faz sentido, que só leva você para o buraco, para os bloquinhos de carnaval. Aí está a diferença. Quais as evidências de que alguém foi transformado pela palavra de Deus? Pergunta aí para o seu irmão. Quais as evidências de que alguém foi transformado pela palavra de Deus? Ninguém está perguntando para o irmão do lado? Acho que a gente não pratica isso aqui, né? Aí na hora que pede, ninguém faz. Pergunta para o irmão do lado. É porque a gente não é acostumado a fazer isso aqui, né? Mas pergunta para o irmão do lado: você sabe quais as evidências de alguém que foi transformado pela palavra? Primeira evidência é a conversão. Primeira evidência é a conversão. Pergunta para o seu irmão aí: você converteu? Ou você está com medo de perguntar? Olha o que diz o verso 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos. O que é conversão? Conversão é se voltar para Deus, deixando para trás os ídolos. A essência de toda a idolatria é a egolatria. O pecado de Adão foi a egolatria. Ele amou mais a si mesmo do que a Deus, por isso comeu do fruto. Quando Jesus chega e chama as pessoas para o seu discipulado, qual é o primeiro quesito que Jesus coloca para eles? Negue-se a si mesmo.
Por que negar a si mesmo? Porque a essência do pecado é esse egoísmo, essa idolatria. Deixa os ídolos e se volta para Deus. Agora, pergunta a esta igreja: é fácil deixar os ídolos? Para nós hoje é, para eles não. Porque os ídolos estavam atrelados ao estilo de vida deles. Afetava o status social, afetava o comércio, afetava a comida, tudo estava de alguma forma atrelado a ídolos. A 80 quilômetros da cidade de Tessalônica, preste atenção, a 80 quilômetros da cidade de Tessalônica existia um monte. Que monte era esse, pastor? O Monte Olímpico. Quem estava lá no Monte Olímpico? O grande Zeus, o deus dos deuses na mitologia grega. Eles olhavam para Zeus. Quem estava lá no Monte Olímpico? Poseidon, o deus dos oceanos. Quem estava lá no Monte Olímpico? Afrodite, a deusa do sexo, da onde vem a nossa palavra afrodisíaco. Quem estava lá? Hermes, o porta-voz de Zeus. Quem estava lá? Artemis, Hera, Dionísio, todo um panteão de deuses estava lá. Quando eles dizem, vocês viraram as costas para os deuses, eles estavam dizendo, para vocês, a partir de hoje, o Monte Olímpico não significa mais nada. Só Deus, só o Senhor dos Senhores, só Cristo. É isso que significa se converter, deixar para trás todo o panteão de demônios, de ídolos, de idolatria que diz respeito ao mundo e se voltar para Deus. Mas muitos hoje continuam flertando com os deuses desse mundo. Eu postei esses dias lá sobre o carnaval, falado por um dos grandes carnavalescos do Brasil, comentarista da Rede Globo, onde ele faz questão de associar o carnaval, sim, está associado aos orixás, sim, aos espíritos. Mas nós queremos levar as criancinhas nos bloquinhos. Nós queremos, não tem nada a ver. Quem falou isso não foi nenhum teólogo. Quem disse isso não foi nenhum pastor. Está lá, pode olhar lá no grupo da igreja. Eu coloquei lá para todos verem. E foi repostado aquilo. Eu coloquei a repostagem de um teólogo presbiteriano lá de Teofotone, inclusive um dos maiores teólogos presbiterianos do Brasil, na minha opinião. Nós temos que ter consciência de que a conversão é romper com a velha vida. Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, a primeira evidência de que você foi transformado pela palavra é a conversão. Você tem que deixar a velha vida. Mas eu não posso deixar a velha vida por mim mesmo, pela minha capacidade. Eu deixo essa velha vida porque Deus me faz ter nojo disso tudo. É isso. Se eu não tenho nojo dessa velha vida, é porque eu ainda não fui transformado pelo Evangelho. Porque o Evangelho me faz ter nojo por tudo isso que está aí fora. Segundo aspecto, segunda evidência verdadeira de que você foi transformado pela palavra de Deus é o serviço. Olha o verso 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir a Deus, o vivo verdadeiro. Qual é a segunda evidência de que alguém foi transformado pela palavra?
ela se converte a Deus e vira servo. Quem sou eu? Servo. Paulinho diz assim em Romanos capítulo 1: eu, servo de Jesus Cristo. Quem sou eu? Eu, servo. Doulos. Ele é Kyrios, eu sou doulos. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Eu estou aqui para servir. O grande debate que existe no meio evangélico sobre se pode ou não pode ter pastor é um debate sem sentido. O grande debate tem que ser esse: pode uma mulher ser serva e o homem ser servo? Sim, todos nós temos que servir ao reino de Deus. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, todos temos que ser servos de Jesus. Você está aqui para servir. O próprio Cristo veio e disse: eu não vim para ser servido, eu vim para ser servo. A obra de Cristo na cruz, Paulinho vai dizer em Filipenses capítulo 2, que é o ápice do serviço. A morte de Cristo foi o ápice do seu serviço pela humanidade. Ele estava ali morrendo por nós para nos salvar. A grande questão hoje, queridos irmãos, é que nós não queremos ser servos. Existe uma diferença muito grande do servo e do voluntário. O voluntário, ele ajuda quando tem tempo livre. Esse é o voluntário. E o servo? Prioriza o serviço como chamado de Deus. O voluntário foca nas tarefas específicas. Vou fazer isso aqui que me pediu. O servo enxerga propósito em cada tarefa. Deus está sendo glorificado em tudo que eu faço. O voluntário precisa ser motivado constantemente, senão ele não vem. O servo é automotivado pelo amor de Deus. O voluntário vê o trabalho como uma obrigação. O servo vê o trabalho como uma oportunidade. O voluntário procura reconhecimento humano. O servo busca agradar a Deus acima de tudo. O voluntário participa por um período limitado. O servo permanece fiel mesmo nos desafios. O voluntário contribui com habilidades pontuais. O servo está disposto a aprender e crescer, a tapar todas as brechas. O voluntário enxerga o ministério como algo a mais na sua vida. O servo enxerga o ministério como parte da sua adoração. A verdadeira evidência da transformação da palavra é que ela tirou você da posição de voluntário e te colocou na posição de servo. Mas é uma terceira evidência da transformação da palavra. A primeira é a conversão. A segunda é o serviço. E o terceiro? A esperança na vinda de Cristo. Olha o verso 9 e 10. A fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, verso 10, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Pessoa transformada pela palavra se converte. A pessoa transformada pela palavra se torna servo de Cristo e do corpo de Cristo. E a pessoa transformada pelo Evangelho, ela vive na esperança e na iminência da volta de Jesus Cristo. Nós temos que voltar a orar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos perdendo a fé. Eu disse aqui e repito, eu acho que Jesus andou dando uma acelerada no tempo. Porque as coisas estão acontecendo de maneira muito rápida. Vocês assistiram agora uma das coisas, um dos episódios mais icônicos da história da política mundial. Um bate-boca entre dois presidentes no salão oval da Casa Branca. Trump e Zelensky brigando igual duas crianças. Já criaram até meme. Num dos memes, o Zelensky deu um de direito na cara do Trump que ele caiu morto lá. Eu digo para os irmãos, me explica isso, por favor. Alguém já viu isso na história, né? Dois presidentes de países diferentes conversando daquele nível. Você é obrigado a agradecer, porque se não fosse a gente, a guerra tinha acabado em 3 dias.
Você deve a nós. Por isso você tem que nos obedecer e fazer o que a gente quer. Não vou entrar nesse mérito político, nessa discussão, porque eu não sou especialista. Estou apenas contando o que vi e ouvi, que está lá para todo mundo ver. Eu acho que Jesus está dizendo assim, ó, fica de olho. Olha as mudanças climáticas, o mundo está assustado. Olha os tipos de líderes e presidentes que nós estamos tendo no mundo hoje. Guerras que nascem de infantilidade, o outro quer comprar a faixa de Gaza e montar resort. Vamos montar resort na faixa de Gaza, virar um ponto turístico. Tirando dos palestinos o direito à terra. Eu pergunto para os irmãos, Jesus está, eu acho que ele deu uma aceleradinha e saiu dos 80 km por hora. Estou achando que ele falou assim, está na hora. O cristão vive com a consciência de que ele vai voltar. Sabe a coisa que mais freia a gente? É saber que vai voltar. Sabe aquilo que mais me motiva a continuar? É saber que ele vai voltar. E a volta dele vai mudar tudo isso. Essas três evidências de que você foi transformado pela palavra de Deus. Mas existe também, não só três evidências de que você foi transformado pela palavra de Deus, mas existe três marcas de uma vida transformada pela palavra de Deus. Quais são essas marcas? Verso 3. Lembro-me continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. A primeira marca de uma vida transformada é um trabalho que resulta da fé. Grava isso. Primeira marca de uma vida transformada é o trabalho. Não é a preguiça. Não é a ociosidade. Não é a omissão. Primeira marca de uma vida transformada é trabalho. Nós estamos aqui, Jesus deixou você aqui, sabe para quê? Para trabalhar para Ele. Sabe por que Jesus não levou você ainda? O que é que você trabalha para Ele? Pergunto para essa igreja, você está trabalhando para Jesus? Você está trabalhando para Jesus? Você chega numa praça igual aquela do Cabral, 7 horas da manhã, tem crente, tem jovens lá na praça, orando, fazendo o trabalho de Deus. 7 horas da manhã, em pleno carnaval. E nós estamos fazendo o quê? Então a primeira marca de frustração é trabalho. Agora, o trabalho que... Qual o trabalho? Trabalho que resulta da fé. O que ele quer dizer é o seguinte: a fé de vocês está fazendo vocês trabalhar? Ou a fé de vocês está fazendo vocês sentar no banco e esperar o maná caindo do céu? A fé de vocês é a fé que senta no banco e fica esperando os anjos descerem e atenderem às suas necessidades. A fé de vocês é uma fé passiva, porque a fé de vocês, ela tem que ser uma fé trabalhosa. O trabalho que resulta na fé. A minha fé me tira da zona de conforto. A minha fé me tira do banco. A minha fé me tira da ociosidade. A minha fé me tira dos meus entretenimentos, dos meus lazeres, para trabalhar para o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para trabalhar. O Senhor diz que a seara está pronta, mas poucos são os ceifeiros. Entenda, igreja, isso é que estamos pregando na parábola do semeador e da semente, e vamos falar na palavra do joio e do trigo. Nós somos trabalhadores. A marca do verdadeiro cristão é essa. Pode aplaudir o Senhor. Essa é a marca, o trabalho. Deus não está satisfeito com o ocioso.
o alienado, o indiferente, o preguiçoso. Nós temos que pensar, queridos irmãos, com seriedade. Segunda marca, ele fala de uma fé de um trabalho que resulta da fé. Segundo, o esforço motivado pelo amor. Segunda marca de uma vida transformada é o esforço motivado pelo amor. Você tem se esforçado? O que faz você se esforçar? Aqui diz que é o amor. O amor a Deus me faz esforçar. Qual é, queridos irmãos, a nossa motivação? Eu disse aqui, o servo, ele é automotivado. O voluntário precisa de alguém motivar. Nosso esforço é motivado por amor. Por que você está se esforçando tanto? Por amor a Deus. Por que você está se esforçando tanto? Por amor à igreja, por amor ao trabalho. É isso que mobilizou e movimentou todo o cenário evangélico no mundo inteiro. Deixa eu fazer uma pergunta: por que você não tem se esforçado? Por que você não tem se esforçado? Porque não tem amor? É a lógica do texto. Esforço motivado pelo amor. Alguém já assistiu aqui o filme Movimento de Jesus? Não? Tem para assistir. O Movimento de Jesus foi considerado um dos maiores despertamentos espirituais na história dos Estados Unidos. É a revolução de Jesus. Todo movimento de música contemporânea, nasce do movimento de Jesus. Inclusive, o movimento de Jesus vai afetar e influenciar a Hillsong. Até igrejas como Vineyard é afetada pelo movimento de Jesus. E o movimento de Jesus nasce, se não me falha a memória, em 1960. Dentro do movimento hippie norte-americano. Uma igreja vazia, um pastor velho pregando, assistindo cenas de hippies espalhados nas praças e jardins dos Estados Unidos. E ele falou: esse povo está errado. E a filha do pastor diz: talvez eles estejam com sede de Deus. O pastor, assustado com a frase da filha, a filha sai de casa, no meio da rua ela encontra um hippie. E o hippie é exatamente o mesmo ator que fez Jesus do The Chosen. É o mesmo personagem. Quem assistiu o Movimento de Jesus vai ver que é exatamente o mesmo ator. Barbudão, cabelão, ele parecia Jesus mesmo. Quer dizer, Jesus é a cor que a gente conhece nas figurinhas. Ela dá carona para ele. E ele começa a falar para ela de Jesus. Ela leva o cara para dentro de casa. O pai dela chega, vê um barbudão, um cara de hippie na sala comendo e bebendo, e bota o cara para fora. E a filha: conversa com ele, pai. Ouça ele. Ouça o que ele tem a dizer para o senhor. Talvez ele tenha algo a te dizer, pai. E ele deixou ele entrar. E aquele homem começou a falar e o pastor começou a chorar. Essas pessoas estão buscando no LSD, droga da época do hippie, Deus. Elas estão buscando Deus, pastor, de forma errada. Sabe qual que é o problema do senhor, pastor? É que a porta da sua igreja está fechada para eles. O pastor chorou, deixou, e o hippie encheu a igreja de hippie, doidão, malucão. Aí vem uma equipe de músico, de roqueiro, e começa a fazer o louvor, os velhinhos, casca fora. E foi aí que nasceu o movimento rock. A gente faz o movimento gospel, mas toda a música contemporânea nasce deles. O rockão pesado nasce deles. E é daí que surge todo o movimento da nossa música. Houve erros nesse movimento, pastor? Houve.
Houve acertos? Houve. No Brasil, tem o movimento, gente. Inclusive, existe pastor reformado no Brasil que faz parte do movimento de Jesus. Inclusive, hoje, me parece que o movimento de Jesus no mundo adotou o sermão expositivo como modelo. Mas houve erros, houve exageros, houve teatro, teatralização do evangelho exagerada. Houve. O filme revela isso. Inclusive no personagem do Lonnie, que é o ator do The Chosen, alguns exageros na personalidade dele. Mas só a igreja que nasce o movimento chegou a mais de 1.000 igrejas espalhadas pelo Brasil, começando por uma igreja vazia, a igreja do Calvário, se não me falha a memória, na Califórnia. Estou dizendo isso tudo para dizer, a gente tem que se esforçar, porque o povo lá fora está com sede de Jesus. Perdoe-me se estou repetitivo no que eu vou dizer, mas me assustou muito o testemunho da Luísa, pode ser que permaneça ou não permaneça, ela dizer, ninguém me fala de Jesus. Essa frase mexeu comigo, porque a gente tem medo de falar de Jesus para as pessoas, a gente quer falar algo bonito, a gente quer falar para as pessoas algo inteligente, e basta falar Jesus, basta falar quem é Ele, que Ele pode fazer na vida das pessoas. A pergunta que fica para nós, comunidade, por que nós não estamos nos esforçando? Porque não amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. No dia que nós começarmos a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós vamos nos esforçar. Qual é a terceira marca do verdadeiro pessoa transformada pela palavra? Diz aí. E a perseverança proveniente da esperança. É a perseverança. Primeira marca é o trabalho, que resulta da fé. Segunda marca é o esforço, que resulta do amor. Terceira marca é a perseverança, que resulta da esperança. Por que você está perseverando? As lutas estão acontecendo. Problemas não deixam de acontecer. Agora, de tardinha, nosso irmão Jaderson perdeu a tia. Triste. Arrombaram a casa, ela estava caída no chão, correram com ela para o hospital. Ele me mandou mensagem, pastor, estou aqui no hospital, minha tia está morrendo, morre, e eu orei com ele ali pelo telefone. Daí a pouco ele diz, ela morreu, pastor. Não é fácil perseverar, não é? Não é fácil perseverar quando seus amigos estão vivendo uma vida alegre, de abundância, de felicidade, de festa, de gozo. Não é fácil perseverar quando as portas fecham para a gente. Não é fácil perseverar quando a igreja está vazia. Quando a gente sente a indiferença, a frieza do outro. Dói. Mas essa é a marca da vida transformada. A perseverança que nasce da esperança. A esperança no Senhor. A esperança em Deus. A esperança naquele que está no controle. Essa esperança que me faz continuar, perseverar, pregando e falando aquilo que tem que ser dito. Talvez você esteja sem perseverança. Busque força na esperança, que Deus está lá, controlando tudo. De que Deus está agindo por trás de tudo. Talvez você esteja vivendo momentos duros, se sentindo abandonado, rejeitado, não reconhecido, não valorizado, não priorizado. Talvez esteja sentindo tudo isso. Persevere, apesar disso, mas por causa da esperança nele. Eu vou pular aqui, irmãos, porque o tempo já passou. Vou para o último ponto. O que é o cristão modelo?
Terceiro ponto, o cristão modelo é uma pessoa que compartilha a palavra de Deus. O cristão modelo é alguém que compartilha a palavra de Deus. O cristão modelo não é apenas aquele que recebeu a palavra. Não é apenas aquele que foi transformado pela palavra, mas ele compartilha. Deixa eu explicar aqui qual é o círculo da palavra de Deus na vida do crente. Grava isso aí. Qual é o círculo da palavra de Deus na vida do crente? Ela entra, transforma e sai. Como frutos, como mensagem, como transformação para outras pessoas. Você lembra da abelha? Olha o círculo da palavra na vida da abelha. A abelha vai lá na plantinha, pega o néctar, ela recebe a palavra, pega o néctar, ela digere a palavra, se alimenta da palavra, a palavra passa a ser parte dela e ela compartilha a palavra, o mel e o própolis. É assim na vida cristã. Recebemos a palavra, ela nos transformou, agora nós temos que dar ao mundo o mel e o própolis, que é o Evangelho de Cristo. Aquele que é transformado pela palavra, não guarda ela só para si. A abelha não come aquilo e satisfaz, ela produz o mel e o própolis, o remédio comum. Olha o que diz aí, queridos irmãos, o texto, verso 8. Verso 7. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, duas grandes províncias que dividia a Grécia naquela época. Partindo de vocês, as duas grandes províncias que dividia a Grécia da época, Macedônia e Acaia, conhecem a palavra. Aqueles que receberam a palavra e foram transformados, não conseguem esconder. Não dá para esconder, você está me entendendo? Como que você esconde essa transformação do pai? Como que você esconde essa transformação do filho? Como que você esconde essa transformação do tio? Como que você esconde essa transformação do professor? Eu não tenho como. Se a palavra agiu dentro de você, transformou você, ela tem que reverberar para todos os campos, para todos os lugares. Ela tem que sair. Verso 9. Pois ele mesmo relataram de que maneira vocês não receberam e como se voltaram para Deus, para deixando-nos ir a fim de servir a Deus verdadeiro. O que significa espalhar a palavra? É servir a Deus, é isso que ele quer falar. Sirva a Deus pregando o Evangelho. Sirva a Deus espalhando as Escrituras. Vamos voltar no verso 8 de novo. Porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e Acaia, não somente isto, mas também em toda parte tornou-se conhecido a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Eu não preciso doutrinar, eu não preciso pregar, vocês fizeram tudo. Queridos, volta para mim. Nós não estamos falando de uma igreja que fez uma escola teológica. Nós não estamos falando de uma igreja que fez um treinamento em evangelismo. Nós não estamos falando de uma igreja que fez um treinamento para obreiro. Não. Nós estamos falando de uma igreja que nasceu com 3 dias de exposição da Bíblia e com 3 dias de Bíblia na cabeça, no coração, a Bíblia foi para as mãos, os pés, para a boca. Nós queremos esconder atrás de uma máscara. Eu não fiz teologia, eu não sei falar. Essa igreja tinha apenas a experiência delas com Deus.
Eu volto lá no verso 3. Se eu não trabalho é porque eu não tenho fé? Se eu não me esforço é porque eu não tenho fé? Se eu não persevero é porque eu não tenho esperança? É isso, comunidade? Por que essa palavra espalhou tão facilmente? Sem teologia, sem curso de obreiro, sem treinamento em homilética, pregação, sem curso de hermenêutica. Por quê? Porque eu não posso esconder o que eu vi e ouvi. Olha o cego em João 9. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vi. Esse é o testemunho. Quando o gadareno sai para dar testemunho em Decápolis, qual era o curso teológico dele? Eu era escravo do capeta, Jesus me libertou. Vocês são escravos do capeta e Jesus quer libertar vocês. Pronto. Esse é o sermão de 2 pontos do gadareno, imagino eu. Mas nós não queremos falar, não é isso? Estamos gostando da nossa vidinha. Estamos gostando da comodidade da nossa vidinha. Da comodidade do nosso lar. Das nossas amizades. Estamos apaixonados pelas nossas resenhas. Fazer resenha é ótimo. Ontem mesmo nós estivemos na casa do irmão, né, fazendo uma resenha deliciosa. Que bom. Trocar ideia, comer bastante. Chegar em casa com a pança cheia. Falar de coisas boas. É delicioso. Mas nós não podemos reduzir o cristianismo a resenhas. Compartilhe a palavra do Senhor, irmãos. Não vou insistir aqui que o tempo já foi. Mas eu queria que você gravasse isso. Jesus disse que a gente não pode esconder uma cidade iluminada. Ele não pode esconder uma lamparina. A gente não tem como esconder quem somos, luz e sal desse mundo. Igreja, está diante de nós um mundo sedento de Deus. Sabe o que essas pessoas estão buscando nas drogas, no carnaval, nas bebidas, no sexo livre? Exatamente aquilo que o Lone vai falar no movimento de Jesus da década de 60. Eles estão buscando Deus de forma errada, achando que Deus está ali no carnaval, que Deus está ali na droga, que Deus está ali na bebida. Sai da sua zona de conforto, crente. Para de pensar só nos seus sonhos, porque você não sabe se vai estar vivo amanhã. Você não sabe se Deus vai tirar a sua vida hoje. Quando você chegar diante de Deus, Ele vai dizer: o que você fez do talento que eu te dei? Vamos colocar de pé, igreja.